boa tarde. Sou a Rayane da Silva Abreu, faço doutorado em Biologia Computacional e Sistemas na Fiocruz e hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a cultura de células, desde então um pouco da teoria até o passo a passo de como se obter uma cultura de células. A técnica de cultivo celular foi desenvolvida como um método para estudar o comportamento de células animais fora do organismo, em um ambiente controlado e estéril. Assim, ela envolve um processo com diversas etapas que permitem que as células sejam mantidas vivas e em crescimento fora do seu tecido original, e dessa forma, as células podem ser então aplicadas a diversos estudos. O cultivo de células é uma técnica amplamente utilizada por diversos laboratórios de pesquisa, e isso ocorre principalmente devido à sua grande possibilidade de aplicações. Como exemplo, a cultura de células pode ser aplicada a pesquisas de biologia celular, ao estudo do câncer e de células-troncos, também estudo de culturas primárias e culturas de células embrionárias, além de poderem ser aplicadas também para o desenvolvimento de terapia gênica, para a produção de anticorpos monoclonais e também a síntese de proteínas em escalas comercial. Como reflexo da grande possibilidade de aplicação do cultivo de células, tipos diferentes de cultura de células podem ser aplicadas de acordo com a finalidade e o objetivo da pesquisa em desenvolvimento. Vou abordar agora com vocês um pouco sobre a cultura primária. O cultivo de células primárias é desenvolvido através da obtenção de células diretamente de um tecido ou órgão. Esse tecido ou órgão deve ser preferencialmente fetal, devido à maior atividade mitótica dessas células, o que proporciona, assim, maior divisão e proliferação das células. Outro ponto importante é que essas células também mantêm a característica do tecido de origem, devido à sua obtenção direta de um tecido ou órgão. Entretanto, essas células apresentam uma capacidade limitada de crescimento em cultura, e assim podem crescer em cultura apenas por um determinado período de tempo, até que entram em senescência, param de proliferar e morrem. Para a obtenção das células para cultivo primário, é necessário realizar a etapa de desagregação das células, ou seja, separar as células do tecido ou órgão de origem, deixando-as assim de forma individualizada. Esse processo de desagregação pode ocorrer de duas formas: a forma mecânica, através da maceração do tecido, ou a forma enzimática, onde através da adição de enzimas é feita a digestão celular. Como eu falei para vocês, uma das principais características deste tipo de cultivo é que as células, após plaqueadas, elas mantêm a característica do seu tecido original. Assim, como exemplo, se fosse por exemplo uma cultura de cardiomiócitos, essas células, após plaqueamento, ainda manteriam seus movimentos de contração, simulando aos batimentos cardíacos. Para ilustrar, eu trouxe para vocês o exemplo da célula endotelial de rato. Na esquerda, nós observamos ela após plaqueamento e adesão à placa, formando então uma monocamada. À direita, nós podemos observar estas mesmas células após serem estimuladas por fatores de formação de vasos. Assim, nós podemos observar que essas células são capazes de também, in vitro, de formar os vasos como se estivessem em vivo após os estímulos necessários. Entretanto, a técnica de cultivo primário de células apresenta algumas desvantagens. Como, por exemplo, as células degeneram e morrem após poucas passagens. Isso quer dizer que elas não podem ser mantidas em cultura por muito tempo. Uma vez que essas células mantêm as características do tecido de origem, elas podem se dividir apenas por um determinado tempo. Após isso, elas entram em senescência, param de proliferar e morrem. Outro problema é que pouca quantidade de células são obtidas após todo o processamento de desagregação das células, podendo também conter outros tipos de células que podem vir junto de todo o processo realizado, contaminando a amostra. Além disso, essa técnica contém um alto custo e também a necessidade de técnicos experientes, que saibam elaborar cada uma das etapas de forma específica. Dando continuidade aos tipos de cultura de células, temos então as culturas de células transformadas. A cultura de células transformadas, também conhecidas como linhagens celulares, são as células que foram obtidas a partir da cultura primária.
que, após serem estabelecidas e se propagarem por diversas passagens, sofreram mutações consecutivas. Uma vez que essas células sofreram mutações, elas são morfológica e geneticamente diferentes das células do tecido original. Entretanto, como consequência dessas mutações, elas podem crescer em cultura indefinidamente, e assim são chamadas também de células imortalizadas. Células imortalizadas podem se proliferar indefinidamente. Assim, elas podem ser mantidas em cultura por tempo indeterminado durante o desenvolvimento do projeto. A imortalização das células pode ocorrer de duas formas: de forma espontânea, como ocorre nos tecidos tumorais, dando origem então às linhagens celulares tumorais, que são utilizadas no estudo do câncer, e ainda de forma induzida, quando se utiliza de algum agente para tornar as células imortalizadas. E essa forma pode ser através de tratamentos químicos, da utilização de vírus oncogênicos e ainda de agentes físicos, como a luz ultravioleta. Agora que já relembramos um pouco da teoria, vamos conhecer quais são os equipamentos necessários para o desenvolvimento e manutenção da cultura de células. Entre os equipamentos necessários para a realização da cultura de células está o fluxo laminar, que funciona como uma barreira de contenção, impedindo a contaminação cruzada das culturas de células. A estufa de CO2, que mantém a temperatura a 37 graus, e também a carga de 5% de CO2, que é necessário para a manutenção do pH do meio de cultura. As garrafas de cultivo, que é onde as células vão ficar para adesão e proliferação. E os meios de cultura, que são os meios nutritivos contendo as substâncias essenciais para o crescimento das células in vitro, como vitaminas, sais e aminoácidos. Lembrando que esses são equipamentos de uma forma geral, e cada tipo de cultura, de acordo com o objetivo do trabalho, vai ter outros equipamentos necessários. Agora, vamos ver o passo a passo para a obtenção de uma cultura primária de células. Esta é a primeira etapa para o estabelecimento de um cultivo celular. Nesta etapa, vamos ver o protocolo para a obtenção das células UVEC, que são as células endoteliais de veia umbilical humana. Para a obtenção das células endoteliais do cordão umbilical, serão necessários, então, um cordão umbilical, tesouras e pinças, placas de cultura, válvula de acesso para 3 vias, seringa, meio de cultura RPMI, RPMI é então um tipo de meio de cultura, gelatina a 1%, etanol a 75%, um tubo de 50 ml e uma centrífuga. A obtenção da UVEC inicia-se através da lavagem do cordão umbilical com solução salina PBS, onde o cordão umbilical é colocado em uma placa e é despejado PBS para a limpeza do cordão. Em seguida, após a lavagem do cordão umbilical, é adicionada então a válvula de acesso de 3 vias, na veia. Como próxima etapa, utilizando uma seringa, é adicionado 20 ml de meio de cultura para a remoção de coágulos e de células sanguíneas. Essa etapa se repete por 2 vezes. Após isso, ainda utilizando a seringa, é injetado 20 ml de colagenase e incubado por 30 minutos para a dissociação das células. Após o período de incubação, a solução com colagenase é despejada em um tubo de 50 ml e, em seguida, é adicionado mais 20 ml de meio de cultura. A solução contendo a colagenase e o meio de cultura é colocada então em uma centrífuga para tubos por 1000 RPM durante 7 minutos. Neste esquema, vemos o que acontece com uma solução contendo célula em um tubo quando é centrifugada. As células ficam em suspensão nessa solução. E quando ela é centrifugada, devido à velocidade de centrifugação, e uma vez que as células são mais pesadas e densas, elas vão para o fundo do tubo, visualizado nesse terceiro tubinho aqui em vermelho, e são chamados de precipitado. A solução contendo meio e colagenase fica em cima, que é chamado sobrenadante. A próxima etapa do protocolo, então, é descartar o sobrenadante, que são as soluções de meio e colagenase, e manter o precipitado, que são as células de interesse.
Em seguida, então, após o meio ser descartado, é feita a ressuspensão do precipitado, onde é adicionado um novo meio de cultura e esse precipitado é dissolvido, como ilustrado na figura acima. Assim, realizar então a etapa da centrifugação, o descarte do sobrenadante e a dissolução do precipitado de células com um novo meio de cultura, as células são então distribuídas em novas garrafas revestidas com gelatina 1%, e essas garrafas são identificadas com a formação de linhagem e de data, e incubadas a 37 graus por 24 horas. Passado o período de incubação, essas garrafas são então analisadas no microscópio e é visto se as células foram capazes de se aderir e se estão em boas condições. E em seguida é feita a troca do meio de cultura. Assim, uma vez estabelecida a cultura de células primárias, ocorre então a manutenção dessa cultura, através da propagação das células e passagens, e então é realizados experimentos e ensaios necessários. Lembrando que a cultura de célula primária, ela suporta apenas um determinado número de passagens. Nesse esquema, eu também trago resumido uma outra forma de cultivo, um outro tipo de cultivo, que é através das células imortalizadas, as linhagens celulares. Esse tipo de célula, ela pode ser armazenada em um banco, através de congelamento, e em seguida ser descongelada e colocada em cultura. E é feita então a manutenção também dessa linhagem para a realização de experimentos e ensaios. Uma vez realizados esses experimentos e ensaios, essas células podem voltar a ser armazenadas no banco, através de novo congelamento, devido à característica dessas células de poderem se manter indefinidamente em cultura. Quero agradecer a atenção de todos vocês e estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigada.